Muito bom. Bom dia para todos os companheiros que têm acompanhado o nosso espaço de comunicação em aliança. Desejamos que todos permaneçam em paz, com muita luz em seu caminho. Nós vamos ler uma mensagem então, vamos lá. Necessidade de ação. Os casos particulares não me permitem ser demasiado extenso, mas não me furto ao desejo de vos dizer duas palavras, corroborando a explicação elucidativa junto das preces da noite. Espiritismo, filhos, é luz, e é necessário que cada um daqueles que o abraçam procure brilhar, testemunhando a sua claridade. As nossas mensagens, a possibilidade de comunicação entre os dois mundos, são permitidas por Deus a fim de que o homem vislumbre as realidades espirituais, aplicando-se à sua passageira vida na Terra. É necessário cessar a época do verbalismo vazio. Há muitos séculos a humanidade tem vivido uma época de pura predicação sem exemplos. O que temos visto em todos os tempos? Tribunas, púlpitos, livros, prolixidade de pedagogia gratuita dentro de uma multiplicidade assombrosa de demagogos e de arautos. Chegaram os tempos da iniciativa própria, do esforço pessoal em favor da iluminação consciencial do indivíduo, perdido no oceano da coletividade. Cada homem deve e pode possuir qualidade autodidata. Os espíritas necessitam compreender essa necessidade de ação no campo individual. Ação essa que se irradiará naturalmente para o mundo largo das sociedades. Sem o esforço, nada se terá feito. A obra de caridade material, as obras de caridade material têm sido edificadas pelas várias igrejas. Seus hospitais, seus orfanatos, suas freiras, conventos, onde se efetuam sopas para os pobres e recolhimento dos desvalidos, estão por toda parte. O que os espíritas não estão percebendo é que a eles compete organizar a sua consciência verdadeiramente cristã nessa civilização da fome e da febre do ouro. É preciso que se arregimentem os exemplos de predicações pelos atos, trabalhando e enfrentando corajosamente as penúrias da vida sem estagnação, sem fanatismo, sem recuos para épocas primitivas do pensamento. É doloroso que sejamos mentalidades que deveriam estar afinadas em obras evangélicas, perdidas no labro ingrato de doutrinações inoportunas e desnecessárias. Os espíritas precisam saber que obras materiais não faltam no mundo. Os grandes colossos de pedra assombram as iniciativas dos mais ousados. Eles ficaram de fato com o apostolado da pobreza do humilde de Assis na restauração do cristianismo, mas compete-lhes fornecer com os seus exemplos de ação, na tolerância, no trabalho, no esforço, na piedade, na resignação, uma alma para esses gigantes de alvenaria. Faz-se necessário dar calor às cátedras imensas e frias. E esse calor só poderá nascer. Aliemos nossos esforços e trabalhemos. Precedamos qualquer ensinamento com um exemplo de ordem pessoal. O mundo está intoxicado pela generalização da cultura sem base, sem bússola, sem norte espiritual. Aprendamos e pratiquemos, trabalhando, laborando com nosso desprendimento, sem nos fanatizarmos dentro das atividades que nos cabe desenvolver e dentro da tarefa que nos cabe. Se emprego nós nestes meus apelos, é que também aqui não descansamos, não estamos inativos. A luta é condição primordial de qualquer conquista. Aprendamos com Jesus e coloquemos a seu serviço toda a nossa boa vontade. Estas palavras de Emmanuel estão no livro Ação, Vida e Luz. Então,
elevemos nossa oração ao alto, rogando com nossa vontade, porém também aliando a nossa decisão pessoal, que nossas preces sejam precedidas por nossos bons exemplos. Oremos para que os nossos benfeitores espirituais fortaleçam nossa vontade no testemunho para a ação do bem. Oremos para que, em contato com as fraternidades do espaço e todas as comunidades espirituais que têm trabalhado pelo progresso da sociedade humana, possamos fazer a nossa parte. E elevemos nosso pensamento a Ismael, para que receba a nossa proposta de ajuda, vibrando pelo Brasil, pelo seu bem, pela sua paz, pelo entendimento fraternal, pelo Evangelho. Mas além das nossas preces, recebe também o nosso trabalho, a nossa consciência responsável, o cumprimento dos nossos deveres como cidadãos, como brasileiros, como espíritas, como seguidores de Jesus. E elevamos ainda nosso pensamento para que Maria de Nazaré receba a nossa boa vontade em procurar o Mestre nos momentos mais importantes da vida, para que a Ele possamos oferecer também o nosso compromisso de trabalho com amor. Mestre amado, Tu nos disseste que seríamos reconhecidos como seus discípulos pelo fato de nós nos amarmos cada vez mais. E é isso que nos propomos a fazer de maneira sincera, buscando diminuir a importância do ego, valorizar a importância do próximo e buscarmos juntos as paragens do reino do nosso Pai. E é por isso que oramos juntos, ao dizermos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino. Que se faça a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos do mal. Sentindo as bênçãos do Criador sobre nossas vidas, é que nós pedimos permissão para iniciarmos este trabalho. Bom, eu percebo aqui que tem um pouquinho de dificuldade no meu sinal de hoje. Então vamos ver, primeiro vou tirar esse fundo aqui, porque ele carrega um pouco a imagem, né? Segundo, vamos aumentar um pouquinho o volume, tentar falar mais devagar e mais próximo, porque vocês todos sabem, né? Hoje estamos vinculados às necessidades de um bom canal de comunicação. Então vamos lá, novamente, bom dia a todos. Me surpreende aqui já quanta gente dando a sua saudação. Eu como estou sozinho aqui, eu vou deixar mais para o final, aqui para reproduzir todas as manifestações atenciosas de vocês aqui, tanto no YouTube como no Facebook. Vou passar direto para o nosso assunto, porque, em primeiro lugar, nós tínhamos sempre nos compromissado agora a encerrar o nosso assunto às 9 horas, né? Ou seja, com 1 hora de duração de canal, e deixando eventualmente ainda para alguns minutos posteriores o que tínhamos de recado sobre a RGA, sobre as reuniões da Aliança, etc. Falar sobre a prece dos aprendizes do Evangelho, a primeira coisa que me ocorreu foi que, puxa vida, acho que eu vou falar em 15 minutos e vai sobrar 45. Mas depois, à medida que fui meditando sobre o assunto, fui percebendo que 1 hora é pouco. Então eu vou falar aqui o que o tempo me permitir,
eh, prometendo que, havendo possibilidade, a gente estabelece algum dia um bate-papo com dirigentes da Escola de Aprendizes do Evangelho que possam trazer a sua experiência pessoal, porque de fato o assunto é importante, é precioso e talvez cada vez mais atual em função das novas lideranças que vêm ao nosso movimento e querem saber como se posicionar em relação a todos os elementos que compõem os nossos programas, em especial o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho. Né? Bom, vamos então ao que interessa. Primeiro, é claro, vou falar de música, porque a prece dos aprendizes do Evangelho é uma prece cantada. Vou falar sobre as características da prece cantada, mas eu preciso me servir de alguns elementos de ideias sobre música e espiritualidade. Bom, em primeiro lugar, nossa fonte é Allan Kardec, é o codificador. E talvez, além das considerações que ele tenha feito nas principais obras da codificação, as entrevistas que ele procedeu junto a espíritos superiores relativos à investigação do mundo espiritual nos trazem muitos elementos sobre a música na espiritualidade. Talvez uma série de entrevistas que ele tenha feito, que ele fez com autores de músicas do passado, sejam as coisas mais interessantes, e isso consta de várias edições da Revista Espírita, consta de alguns artigos também de obras póstumas, tá? E eu queria destacar, por exemplo, uma série de conversas que ele teve com Mozart, que foram relatadas na edição de maio de 1858, que são muito ilustrativas do valor da música. Mozart, ele descreve o fato de que estava vivendo em Júpiter. Me lembro que Mozart desencarnou em 1791 e estas entrevistas então foram na época da codificação, entre 1857 e 1858, e Mozart dava essa entrevista desdobrado da sua encarnação em Júpiter. Esta primeira informação, digamos, impactante que o próprio Espírito traz. E queria destacar aqui, talvez o objeto de um outro encontro, um outro estudo nosso, o fato de que a ciência astronômica ela investiga as condições da vida na dimensão compatível com os nossos sentidos. E é por isso que se observam muitas coisas, já sobrevoaram muitas sondas automáticas sobre Júpiter, trazendo imagens belíssimas. Mas essas sondas estão ajustadas ao comprimento de onda compatível com tudo aquilo que os instrumentos do plano material podem captar. E é, obviamente, a mesma razão que faz com que os instrumentos de laboratório não captem os espíritos desencarnados aqui do nosso lado, tá? Porque se trata de uma emanação de dimensões que os nossos instrumentos materiais não podem captar. Se eles não captam o plano espiritual aqui do nosso lado, também não captam os espíritos vivendo nesse mesmo teor vibratório lá em Júpiter ou em Saturno, em outro planeta. Então, essa é a primeira coisa. Então, quando Mozart descreve a natureza, a consistência aliás, a estrutura das edificações, porque ele descreve a própria casa, né? É claro que isso não vai ser captado por instrumentos, pelas sondas que são enviadas pela NASA para Júpiter, né? Mas o fato é que, como Mozart destacou-se como um grande expoente da arte musical na Terra, as perguntas de Allan Kardec se voltam para a questão da música. E ele descreve a música como estando em tudo. Ele, inclusive, um médium psicopictoriográfico, faz uma transcrição, aliás, faz uma pintura, um desenho, né, ou melhor, uma gravura da fachada da casa de Mozart em Júpiter, e é uma fachada muito curiosa, porque ela tem elementos da natureza, como flores e folhas, associado a símbolos da nossa grafia musical,
como notas musicais e claves do pentagrama, porque eram símbolos que estavam presentes na mente de Mozart, ligados ao seu trabalho tão importante de dar um novo rumo à arte e à cultura de toda a humanidade. É só lembrar que o processo da música se desenvolveu com a linguagem mais elaborada com o Johann Sebastian Bach, né, na Alemanha, e que Mozart, na Áustria, ele toma esse legado e desenvolve toda uma capacidade de expressão que depois veio resultar na música do século XIX, que é a época em que Allan Kardec está dialogando ali com o espírito de Mozart, que estavam lá em pleno período romântico das artes e da música. Que isso era um legado acumulativo do período barroco de Bach e do período clássico de Mozart. Mas, enfim, o objetivo não é esse, mas ele destaca a importância da arte como processo evolutivo do espírito. Recomendo que quem queira faça essa investigação, não está difícil de alcançar, na edição de 1858 da Revista Espírita. Também há entrevistas nesse mesmo volume com Chopin e com Rossini, que esses sim são artistas já do século XIX, ou seja, do mesmo século de Allan Kardec. Enfim, para destacar que desde o começo o codificador lançou um foco de atenção muito importante para a música. Bom, mas para chegar na prece dos aprendizes, eu queria destacar ainda a importância da música na espiritualidade aqui do planeta Terra e talvez a referência mais importante para a descrição das cidades espirituais é Nosso Lar e as obras subsequentes do espírito André Luiz. Então, é interessante que em vários momentos, quando ele descreve a cidade Nosso Lar, ele relata a presença da música entre os cidadãos de Nosso Lar, no momento do lazer, e no momento do trabalho, e no momento da oração. Então, isso está presente em vários lugares. Mas talvez tenha algo especial, que é aquilo que é mais parecido com o que nós vamos falar sobre a prece dos aprendizes, que é quando ainda o André Luiz está muito combalido e enfim, enfraquecido, porque ele tinha acabado de ser transportado de um lugar de muito sofrimento no umbral para Nosso Lar. Ele tinha sido recebido pelo Clarencio, ele nem tinha ideia no nível de hierárquico do Clarencio, né, como ministro lá do Nosso Lar, mas depois a gente vê mais adiante no livro que o Clarencio ia a pedido da mãe de André Luiz, que era um espírito de envergadura maior ainda, né? E finalmente, quando ele foi recolhido, ele chega lá num momento que é o fim do dia, os trabalhadores se reúnem para uma oração. Então, eu vou ler esse trecho que tem muito a ver com o nosso conteúdo de hoje. Palavras de André Luiz em Nosso Lar. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em Nosso Lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Eu não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, ele esclareceu gentil. Todavia, caso se sinta disposto... Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão,
onde numerosa assembleia meditava em silêncio profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que eu mal dissimulava a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, numa tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz, quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de um templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião, coroado de luz, fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a um leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de uma mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os meus olhos celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato destas pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, eu não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de um cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Tão lindo isto, não? No capítulo 3, a oração coletiva do nosso lar. Seguindo nos livros de André Luiz, talvez valha a pena ainda também de maneira muito associada ao nosso tema de hoje, ir para o livro Os Mensageiros, o segundo livro da série Nosso Lar, porque aí é um ambiente mais doméstico, entretanto muito também admirável do ponto de vista da prece cantada. Quando... Olha lá, isto está em Os Mensageiros, capítulo 32, Melodia Sublime. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical da sua elevada esfera. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço esta melodia ao nosso caro Aniceto. E, ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo às primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava meu coração um campo de vibrações suavíssimas, quando eu fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece.
que atingia o sublime, uma oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. E aí ele transcreve a letra que ele ouvia sem ouvir. É uma prece a Deus. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade a nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas da nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz, mane em teu coração misericordioso. A soberana fonte do amor cante em tua criação divina, o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. E depois André Luiz faz um comentário sobre esta capacidade de ouvir letra onde não havia ninguém falando. Mas o conteúdo da oração cantada é uma prece a Deus. Então, em Mensageiros, nós encontramos uma prece. Bom, gente, percebi que houve uma dificuldade de sinal, então estou retomando aqui a nossa comunicação. Deixa eu escrever também aqui pelo chat. Pronto. Vamos lá. Então é isso, né? De vez em quando a gente tem problemas de link, né? E isso acaba interferindo um pouco. Vamos retomar. Estávamos lendo uma prece cantada, dirigida ao Criador, anotada por André Luiz no livro Os Mensageiros. Eu vou adiante aqui, para que, espero que isso não tenha prejudicado muito aqui a nossa exposição. Queria passar agora para alguns comentários sobre prece cantada, elaborados por Edgar Armond, que tem a ver com o fato da prece dos aprendizes fazer parte da estrutura da aula
na Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ler algo que todos os dirigentes conhecem, que está no nosso livro Vivência do Espiritismo Religioso, que é a reprodução de um artigo que Edgar Armond escreveu no nosso jornal Trevo de outubro de 1976, justamente cujo título é uma pergunta: prece cantada é ritual? Que eu creio que já em 1976, a Aliança com 3 anos de idade, muita gente se perguntava por que a gente canta a prece dos aprendizes do Evangelho. Tá? Então, primeiro eu vou ler este artigo do Armond. Tá bem? Então, vamos lá. Nos trabalhos de difusão do espiritismo religioso, uma de cujas bases é a Escola de Aprendizes do Evangelho, lançada há 26 anos, né? Bom, o artigo é de 1976, né? Notam-se ainda resistências sobre o uso da prece cantada. Parte de confrades que permanecem adstritos a sugestionamentos e preconceitos, que julgam que a prece cantada é um ritual e que o espiritismo, como aliás todos nós sabemos, não tem ritual. E não se demovem disso nem mesmo ante o depoimento autorizado dos médiuns videntes e de desdobramento, que observam a vida nos planos espirituais, assistem a reuniões e dão testemunho de ouvirem ali preces declamadas e cantadas, e hinos de louvor a Deus e a Jesus, em espontânea e livre utilização da música, que, como se sabe, é um poderoso elemento de harmonização, de elevação espiritual e de preparação de ambientes de trabalho. E também não se demovem ante o testemunho oferecido em comunicações do referido plano, que, como não podia deixar de ser, por se tratar de uma realidade, referem-se à música no mesmo sentido, como uma expressão edificante da harmonia universal que caracteriza a criação divina, e que, dizemos nós, até para animais irracionais é um elemento atrativo, moderador, apaziguador. Como, pois, confundir com um simples ritual esse elemento espiritualizante de tamanho valor, sobretudo quando empregado em atos elevados, como são as aberturas de aulas da referida Escola de Aprendizes do Evangelho? Todavia, também ocorrem existirem pessoas que ainda não desenvolveram sensibilidade psíquica para perceberem vibrações de música mais sutis, como essas referidas, as quais, vibrando nas almas em estado de recolhimento e enlevo, transportam-nos a esferas espirituais acima da nossa, em busca de Deus. Mas há ainda o personalismo, resquício de orgulho de pessoas que se julgam rebaixadas cantando em público, juntamente com outras, mas que, se persistirem, logo depois se libertam. Não é um comentário interessante do nosso comandante aí, do nosso Edgar Armond? Veja, gente, é muito interessante isto que ele comenta. Eu acho interessante também, recomendo que vocês leiam no livro Na Semeadura 1, o verbete número 104, chamado Alegoria, onde ele conta o que aconteceu numa paisagem lá da natureza, onde alguém construiu uma represa que tornou a coisa assim muito melhor, em termos de natureza, em termos de aproveitamento para o trabalho, e que depois foi se deteriorando. E ali tem uma menção à música também que eu acho interessante. E, finalmente, o Edgar Armond, no livro Verdades e Conceitos 2, ele tem um verbete cujo título é muito interessante e que a gente também já chegou a comentar aqui, né? E é Como Evoluir Mais Depressa. É o segundo verbete com esse item, porque tem 2, tá? Então, eu vou ler um trecho deste verbete. Tá? Quando ele está comentando de como evoluir mais depressa, ele fala de fatores que influenciam a nossa evolução. Tá? Então, vários recursos podem ser utilizados para a formação de um status mental, né, que supera os atrativos do mundo físico, é o que ele está falando antes aqui. Um dos mais simples e fáceis é a música, mas não a música neurótica, irritante, sensual dos nossos dias, mas uma música fina, suave, das melodias
ou talvez a clássica dos mestres, que abrem nas almas portas largas à sensibilização. Nem tampouco uma música simplesmente técnica, exibidora de virtuosismo, mas a que fala aos sentimentos e os sintoniza com planos mais elevados, produzindo calma, serenidade e enlevo. Aí alguns itens que ele elenca. A música é fator espiritualizante, que satura o mundo celular de harmonias e liga o conjunto corpo-espírito a planos mais elevados. O homem rude primário sintoniza com músicas de baixo teor vibratório, que lhe recorda as vidas primitivas, enquanto que o homem mais evoluído prefere a música inspiradora e delicada que leva para fora do mundo grosseiro da matéria. Ao mesmo tempo em que satura de harmonia o mundo celular orgânico, a música também eleva o tônus vibratório do perispírito quando é sintônica. E são também elementos sensibilizadores a pintura, a escultura, as artes em geral, através das quais a alma humana procura expressões acima do mundo material, como também os contatos estreitos e amiudados com a natureza, onde se manifestam aberta e livremente as forças da criação, encanto e beleza das cores, mas sobretudo a mensagem comovente que está por detrás de tudo e que é a voz de Deus sem palavras. Bom, aí a mensagem segue falando de outros fatores, mas então eu queria dizer, codificação, André Luiz e Edgar Armond, fontes para a gente falar um pouco sobre o valor da música e, em especial, exemplos de preces cantadas, dirigidas a Deus, para a elevação das pessoas e elevação do nível do trabalho ou das reuniões. Bom, gente, vamos destacar aqui algumas coisas agora aplicadas ao que é a prece dos aprendizes do Evangelho no ambiente de uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. Tá? Primeira coisa, já temos conversado muito sobre a questão do ambiente elevado das escolas de aprendizes. Tivemos até uma live do programa de melhoria de dirigentes expositores, cujo tema foi o ambiente místico. E destacar o significado específico do misticismo e do adjetivo místico no contexto que nós estamos empregando para a construção de ambientes espirituais é algo extremamente importante. Agora, para a construção deste ambiente, nós temos como recurso, coloca aquela musiquinha de fundo e as pessoas vão chegando no ambiente que tem menos ruído e uma música mais harmoniosa e calmante, já ajuda as pessoas que chegam antes a se sintonizarem com os planos superiores. A nossa preparação ela é progressiva, em que vamos nos ligando aos espíritos com quem nós temos mais facilidade de ligação com nossos mentores, para que assim a gente vá sintonizando nossa mente, desligando-nos dos interesses materiais de antes, para que então possamos alcançar a Deus nessa progressão. Fazemos a prece do Pai Nosso em geral por causa da sua forte vibração magnética de 2 milênios de ter sido ensinada pelo Mestre dos Mestres. E agora vem o momento de cantar a prece dos aprendizes do Evangelho. A primeira coisa, eu vou lhe dizer talvez alguns impactos que eu senti da primeira vez que eu cantei a prece no contexto da aula da Escola de Aprendizes. Bom, a gente fica incomodado. Porque acabei de chegar na Escola de Aprendizes e fico pensando assim, puxa vida, mas dá a impressão que eu vou ouvir, eu vou assistir, não vai se exigir nada de mim. Eu vou ficar aqui passivamente ouvindo a pessoa que está fazendo a preparação, ouvindo a música, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que incomoda é que a gente tem que fazer alguma coisa. Bom, isso é um choque com o qual a gente se habitua. E a gente percebe, sem palavras, que o ambiente é resultado não só da pessoa que está fazendo a preparação, é meu resultado também, e de cada um dos colegas juntos. Então ninguém pode ficar passivamente entregando a preparação para alguém e dizer, ó, me leva aí. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, quando eu sou de certo modo, convidado a cantar, eu me lembro que eu faço parte dessa construção de atmosfera espiritual. Importante isso. Segunda coisa, eu tenho que levantar. E esse negócio de levantar, as pessoas dizem, mas isso é fanatismo. Né? Bom, vou lembrar de alguns momentos importantes. Né? Primeiro,
quando a gente levanta, primeiro um exercício corporal. Talvez nós tenhamos que desenvolver a habilidade de levantar com a consciência corporal de todos os nossos ossos e músculos e a posição no espaço para fazer o menor ruído possível. Isto também é um exercício. Porque numa sala de 20 pessoas, todas levantando de qualquer jeito e atabalhoadamente, resulta num ruído desagradável. Mas se o dirigente convidar as pessoas a prestarem atenção à serenidade do próprio movimento corporal, reduz imediatamente esse ruído desagradável. Então, isto é um exercício de consciência corporal para perceber que a nossa postura influi na serenidade ambiente. Então, é possível que 20 pessoas se levantem ao mesmo tempo com o menor ruído possível. A outra coisa é que quando a gente se coloca de pé, existe uma mudança corporal na nossa respiração. Porque o ser humano, em geral, não está habituado a respirar pelo diafragma. Nós costumamos respirar simplesmente pelos músculos peitorais. E isso realmente traz uma oxigenação insuficiente e que, se nossa circulação sanguínea já se habituou com isso desde a nossa juventude, entretanto, o nosso corpo espiritual necessita de certo tipo de fluidos da espiritualidade, isso que os hindus designavam prana, que é absorvido pelos chakras ou pelos centros de força, porém com o impulso da respiração diafragmática. É por isso que no Oriente se treina tanto a respiração no processo de meditação. E se nós aprendemos a respirar diafragmaticamente, nós teremos uma conjugação de elevação de sintonia vibratória. Em pé, isso se torna um pouco mais natural do que sentado. Quando nós estamos sentados, os 90 graus entre o tronco e as pernas reduz a amplitude do diafragma. Em pé, nós estamos com essa amplitude mais facilitada. Terceira coisa com relação ao diafragma diz respeito ao fato que a prece é uma prece cantada. Parece que isso é uma coisa meio óbvia, mas vamos lá. Ninguém faz prece aos berros. Prece é introspectiva. Então, se ela é exprimida como som, o seu volume é controlado. E a prece dos aprendizes, como ela tem uma amplitude de notas, uma amplitude vibratória muito grande, ela precisa ser cantada usando bem o diafragma. Entretanto, isso não é fácil de fazer baixinho. É fácil de fazer com grande volume, porque a gente costuma cantar com o peito e com a garganta. Então, como é complicado, é complicado não, é um desafio associar diafragma, baixo volume e afinação. Isso se torna mais fácil quando nós estamos em pé, porque o diafragma trabalha melhor e a gente pode cantar afinado com pouco volume. Vocês devem notar que cantar com o volume natural com que você dialoga é uma coisa, e cantar com metade desse volume e manter a afinidade é um pouco mais difícil. E é por isso que deveríamos desenvolver essa habilidade, e a gente procura fazer isso sem ficar, entrando em muitas informações técnicas. O importante é que a pessoa sinta por si. Eu já vi dirigentes que costumam fazer o seguinte: experimentem cantar sentados, experimentem cantar de pé. Nas duas versões, procurando manter a afinação com volume baixo. E pergunta para as pessoas o que elas encontraram maior naturalidade. E todos vão dizer que com o diafragma assim mais solto, que é a posição em pé, se torna mais fácil. É claro que, além de tudo, existe uma questão moral junto, que é a questão da reverência. A nossa reverência não é uma reverência fanática,
mas é uma reverência consciente. E o ato de permanecer em pé, além dessa questão corporal, também traz um sentimento de reverência. Tá? Mas, como eu já disse, é uma reverência não fanática, mas é uma reverência sincera e que exprime um caráter emocional. Não é uma emoção desmedida ou descontrolada. É uma emoção singela e introvertida. São coisas mais difíceis de fazer numa sociedade onde todo mundo fica aos berros, aí se expressando de uma maneira sem muito controle. Então, eu me lembro, por exemplo, aí já, eu já estou com o cabelo branco, né? Então, quando eu me lembro das primeiras assim, experiências na escola, na pré-escola, né, porque foi antes do primeiro grau, então eu via que na escolinha que eu estava, havia no início das aulas, os alunos se perfilavam, né, e todo mundo cantava o hino nacional. Agora, o hino nacional para os alunos já do primeiro e segundo ano era uma coisa decorada. E para nós da pré-escola, eu ficava incomodado, mas ninguém me ensinou esse hino aqui. Né? E eu fui aprendendo, é claro, pela repetição. Quando chega no primeiro ano, a gente já está alfabetizado e aí consegue, depois alguém vai repetindo, 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 e o hino acaba entrando meio que por automatismo. E é claro que depois, à medida que a gente vai desenvolvendo o campo emocional, ouvir o hino nacional em determinadas situações vai ficando automaticamente associado a momentos de respeito, de reverência, de ordem, de alegria, de entusiasmo, de todos nós ficarmos felizes pelo bem coletivo e não pelo bem individual. Tudo isso é característico. É pena que esse processo educacional foi se perdendo um pouco e esse contentamento pela felicidade coletiva acabou ficando muito em segundo plano, porque a sociedade moderna, isso eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do planeta Terra inteiro, né? A sociedade moderna está muito individualista. Então, coisas onde a gente cogita do bem coletivo, elas ficaram muito precárias no quadro de valores. E a gente quer o bem individual. Ao passo que, veja, não estou expressando o comunismo, estou expressando o que é o valor para o homem de bem. O valor para o homem de bem, voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a felicidade do próximo. Então, é por isso que estes valores, onde o bem coletivo é algo respeitado, venerado, é algo que deve voltar a ser um pouco mais desenvolvido em nossa sociedade. Então, gente, cantar o hino nacional perfilado, ele desenvolve um campo emocional da criança até o adulto. E voltando aqui, então, no nosso caso da prece dos aprendizes, então, além da posição em pé, ela trazer uma capacidade de associar a respiração com a entonação de uma prece, ela também ajuda a desenvolver este equilíbrio emocional da veneração no ambiente espiritual, sem nenhum fanatismo e sem nenhum rigorismo. Tá? Quando a gente faz esse exercício, levantar-se silenciosamente, cantar em baixo volume, respeitando que aquela música não é uma melodia simples, é uma oração. Né? Isto é um exercício que, repetido semanalmente, desenvolve a capacidade de conexão com o plano espiritual. Talvez muito mais do que os exercícios do curso de médiuns. Porque se trata de um exercício de disciplina individual que, devidamente observado pela própria pessoa, leva com naturalidade à percepção de vibrações sutis. E um último, digamos assim, benefício de fazer toda essa preparação postural para nós cantarmos a prece dos aprendizes é um exercício mental. Então, já falei do benefício físico, do benefício emocional, tá? Do benefício mediúnico, e falta falar para o exercício da mente. A gente precisa, e esse talvez seja o exercício mais difícil, onde eu falho, todo mundo falha, e a gente precisa constantemente prestar atenção. Não fazer as coisas automaticamente. Isso exige uma disciplina mental forte.
Já falamos aqui no nosso programa sobre a prece do Pai Nosso, tá? O valor que é proferir a prece sem ser repetição mecânica. E a prece dos aprendizes, como é que é? Durante um tempo a gente tem que aprender e decorar as frases. É que nem dirigir um carro. No começo você fica muito preocupado com o volante, com a alavanca do câmbio, com o pedal do acelerador, com o pedal do freio. Automatizou permite que a mente se volte para o que é verdadeiramente importante. Tá? Mas o que a gente, agora voltando para fazendo analogia para a prece, o que a gente automatiza são as palavras da letra. Tá? A gente automatiza as palavras da letra para que o sentido da letra possa vir à tona com toda a força. E não para que a mente fique desobrigada de prestar atenção e a gente vai proferindo mecanicamente e a cabeça está nas contas do supermercado, na panela que ficou em cima do fogão, ou onde o carro ficou estacionado. Sabe? Nós não podemos permitir que a boca fique mecânica e a mente vá passear livremente. Esse é o grande exercício mental de proferir uma prece com as mesmas palavras para ser fiel, que é um compromisso emocional, porém mantendo a mente atenta ao significado, que este é o desafio do intelecto. Então, vejam que em 2 minutos e meio tá, dá para fazer um monte de exercícios. Um monte de exercícios. Agora, é claro que eu estou dizendo o seguinte, ó, não é para expulsar ninguém nesse negócio não, tá, tem que fazer desse jeito e acabou. Se nós estamos fazendo esse programa aqui é justamente para conversar, né? Não é para impor qualquer coisa. Tá? E eu estou dizendo aquilo que eu acredito e aquilo que eu senti ao longo dos anos. Tá? Queria aproveitar para fazer algumas considerações sobre a própria letra, que talvez nos ajudem a não automatizar as palavras. Tá? Então veja, assim como a prece do Pai Nosso, que quando nós comentamos existe a primeira metade das frases do Pai Nosso é pensando em Deus, e a segunda metade do Pai Nosso é pensando na nossa necessidade em relação a Deus, quer dizer, o foco é Deus e aqui o foco é a criatura. Tá? Primeira metade, segunda metade. Tá? Na prece dos aprendizes, ele adotou uma ordem ao contrário. Ele fala de nós, para no final ele louvar a Deus. Tá? E depois ele acaba focando em nós de novo. Tá? Então, veja, ele saúda o fato de que o Pai é a fonte eterna da bondade. É interessante quando a gente fala de Deus como fonte eterna, da eternidade, da criação, do poder, da capacidade de controlar o universo, mas ele foca numa qualidade que, em geral, quando a gente fala de Deus do ponto de vista cosmológico, a gente nunca lembra desta qualidade, a bondade. Porque é pela bondade que Deus cria as galáxias, e é pela bondade que Deus tem atenção à necessidade de cada criatura, porque Ele é infinitamente bom. Então talvez essa seja a faculdade divina que nós tenhamos mais condições de treinar imediatamente para nos aproximarmos de Deus. Porque para criar no sentido cosmológico ainda temos pouca capacidade mental. Agora, para sermos bons, basta nós olharmos à nossa volta e ver a oportunidade que surge. E é por isso que ele pede auxílio. E é nesse sentido que a prece começa a ficar parecida com a segunda parte do Pai Nosso, que a gente pede capacidade de perdão, de aceitação lá no Pai Nosso. Né? Aqui ele pede auxílio para a gente ir nessa conquista da verdade. Vocês vejam o seguinte, que a questão da bondade e a questão da verdade, além de rimar aqui nessa frase, né, quer dizer que a causa pela qual nós existimos, que é a busca da verdade, também pode ser entendida como a busca da bondade. Então, a gente precisa de ajuda nisso, porque sozinhos é difícil. E se nós estamos pedindo ajuda, né, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, é claro que a gente acredita que Deus é capaz de nos auxiliar nessa busca e nessa conquista. Né?
E ele fala o seguinte: abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Olha, o processo evolutivo, ele só se faz por esforço, ele não se faz por automatismo. E é por isso que aqui o que está se colocando, que o que é valorizado no processo da evolução é o esforço da criatura quando ela já é consciente do seu próprio papel. Esse é o nosso diferencial em relação aos animais, em relação aos reinos anteriores pelos quais nós já passamos. Tá? E é isso que nos torna seres humanos. Então, o nosso esforço consciente. Tá? Agora, para isso, a gente precisa enxergar o caminho. E é por isso que a outra frase vem: dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. O porvir é o futuro. Mas nós ainda temos capacidade limitada de compreensão do futuro. Precisamos de uma luz superior, de algo que ainda não está em nós, de algo que quem está diante de nós pode nos ajudar nesse processo. Não é que eles vão nos carregar no colo para a próxima etapa, mas eles vão iluminar o caminho que esse sim, com o nosso esforço, nós temos que trilhar com nossos próprios pés. Mas que bom quando alguém coloca uma lanterna ali para a gente enxergar, né? E é por isso que os bons exemplos são uma força poderosa no processo evolutivo. Isso é a luz que mostra o caminho que está na frente. Tá? Os bons exemplos. Graças aos bons exemplos, a gente avança. Bom, aí vem algo que é muito parecido com o começo do Pai Nosso, que são as características e reverências que fazemos ao Criador. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga e és o amor que não se cansa. Veja, gente, 4 características do Criador, mas elas não são absolutas. Elas estão escritas aqui em relação, ou seja, relativas à posição que nós nos encontramos. O Pai é a glória deste mundo. Talvez isso seja uma frase que nós devamos repetir de maneira a introjetar um valor que é raro, que é a seguinte questão: o mundo elege como seus valores principais a glória material. Então é o poderoso, o camarada que chegou no topo da hierarquia, no poder de uma grande fortuna, na capacidade de influenciar decisões que vão envolver vidas de milhares ou milhões. É isso que tem sido a glória do mundo material. Mas que a gente deve trabalhar para inverter isso. A glória do mundo deve ser a busca de Deus. Quando o que confere glória no mundo for a busca do Pai e não a busca da autopromoção, o mundo vai prosperar. Tá? É isso que nós estamos expressando nesta frase. E é por isso que ele é a paz e a esperança. Todo mundo quer paz e esperança. Tá? Mas ele não está falando dá-nos paz e esperança. Ele está falando assim, ó, és a paz e a esperança. Então, o que nós precisamos é ir em busca de Deus para ter paz e esperança. Veja a inversão dos valores em relação às tendências do materialismo. Né? Quando ele fala, és a luz que não se apaga, vamos reportar um pouco aquele negócio, a luz que aclara os caminhos do porvir. Quer dizer que essa iluminação, para enxergar o que vem adiante, é uma luz que não se apaga. Por mais difícil, por mais falta de recursos ou de bons exemplos, quando a gente olha, Deus mantém alguma luz acesa. E alguma referência para o nosso progresso com o nosso próprio esforço sempre está ao nosso alcance. É uma questão de enxergar. E isso ajuda a gente a se manter esperançoso com relação ao fato de que se a luz nunca se apaga, então eu preciso procurar onde está a luz. Porque eu não estou enxergando. Então eu vou procurar, porque ela deve estar lá. E és o amor que não se cansa é uma frase autoexplicativa. Né? Deus, vocês imaginaram se Deus se cansasse? Não existiria o universo teria ruído. Né? Então é uma coisa que é praticamente é uma reafirmação da característica divina. E aí voltando, novamente o final da frase reporta a nós mesmos.
dá-nos força para sermos os arautos do teu amor. Deixa eu falar esse dá-nos forças e dá-nos força. Às vezes as pessoas ficam brigando por causa do S final. Veja bem, essa prece, ela está dirigida ao Pai na segunda pessoa do singular e fala de nós na primeira pessoa do plural. Então é natural que ela tem vários S's, né? Caminhos, ela tem no final aqui sermos arautos, testemunhos verdadeiros. O S é um som sibilante que ele precisa ser proferido com uma certa convenção. Mas, então não vamos colocar um S a mais, né? Deixa esse aí, se ele foi escrito no singular, vamos deixar ele no singular, que já é um S a menos. Mas, de qualquer maneira, uma interpretação que me ocorre do fato de falar força no singular, ele não está especificando o fato de que existem vários tipos de forças. Ele está pedindo força. Ele está pedindo, talvez, os recursos para o nosso esforço. Porque o recurso para nós desenvolvermos o nosso esforço é a força interior. Essa força interior se manifesta de vários jeitos. A força mental, a força da disciplina, a força emocional, a força física. Tá? Tudo isso. Agora, o que ou seja, essa condição para nós termos capacidade de ser o quê? Os arautos do teu amor. Essa questão de os arautos do teu amor é algo que merece uma meditação que eu acho que eu não consigo compartilhar porque cada um tem o seu modo de entender a coisa. Mas arautos eram os anunciadores. Na Idade Média, quando não tinha internet, né, então ia um arauto que ia de cidade em cidade proclamando as decisões do dono das terras, né, dos nobres na época do feudalismo. Agora, você transportando isso para Deus, é o Senhor da criação. E Ele envia os seus mensageiros para anunciar as leis divinas a todos os habitantes do seu reino. Nos sentimos como seus arautos, é uma honra. Se for possível que com nossos exemplos nós sejamos os anunciadores das leis divinas para as pessoas que estão distantes de Deus e não sabem dessas notícias, será uma dupla honra. E é por isso que o final é exatamente explicar isso com outras palavras. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Quem redime é o Evangelho, nós sabemos isso. O Evangelho contém um conteúdo capaz de transformar vidas, por isso que o Evangelho é Redentor. Porém, que nós sejamos testemunhos. Que nós sejamos bons exemplos. Que nós sejamos referências no sentido de não sermos elogiados, mas sim de sermos considerados como algo que pode iluminar também o caminho de todos os que estão caminhando da mesma maneira que nós. E que sejamos verdadeiros, né? Porque falso testemunho é uma vergonha. Então, que nós sejamos autênticos e verdadeiros naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, né? Para que a gente possa contribuir com um pedido que se faz na oração ensinada por Jesus. Que o reino de Deus venha até nós. E que nesse reino nós possamos ser arautos, graças ao nosso testemunho. Gente, finalmente hoje a gente sempre tem encerrado nossos programas do canal Aliança com os anúncios da RGA. Né? Mas nós vamos encerrar hoje com a prece dos aprendizes, né? Não poderia ser de outro jeito. Então eu queria aproveitar aqui, deixa eu ver, são 9h05. Eu vou colocar os comentários rapidamente de todo mundo. Se tiver alguma coisa a mais a ser colocada aqui, a ser comentada, vou tentar fazer em outro programa. Hoje às 7h51 a Ana Rosa já deixou o seu bom dia. Lembrando que lá em Cuiabá são 6h51, né, nessa hora aqui. A Sueli Bassete, que também está dando o seu bom dia. O Turíbio, nosso companheiro aqui do ABC, né, de Santo André. Quem mais? A Maria Fedrizi, que tenho acompanhado com bastante regularidade, na Silvana Diel. A Lenir, lá da França, está em Gemozac, conduzindo uma turma
curso básico de Espiritismo, com os companheiros em português e em francês, né? Além de ter sido uma boa companheira nessa fase aqui dos cursos online. O Florisval, lá de Piracicaba, amigo de longa data. A nossa querida Rosa Inês Lopes, falando lá de Mar del Plata, em Loberia, deixando um bom dia também em castelhano para nós. A nossa amiga Solange Marreiro, de saudosa convivência na época da Mocidade Espírita. Né? A Cândida Saraiva, aqui do grupo do Embu. Né? A Lucimar Polito, lá de Santa Bárbara do Oeste, a Casa Paulo de Tarso. O bom dia da Neuza, vou ser rápido aqui, a Sandra Carvalho, o Osnir, também aqui do ABC, a Denise, a Rosângela de Frankfurt. Então, abraço para os companheiros de Frankfurt que nesse horário têm acompanhado, né, com o nosso canal Aliança. A Ivone, lá da Casa Reviver de Tu. A Ivonete, desculpe, Ivonete, Casa Reviver de Tu. O Aldo, nosso companheiro lá de Santa Catarina, lá de Camboriú. A Elisabel Nakamura. A Leda. A Elizabeth Albuquerque, do Vale do Paraíba. A Grace. Grace, não me engano, da Regional Centro-Oeste, né? Posso estar enganado. A Silvia. A Antonieta, aqui do Litoral. O Givago, também lá do Centro-Oeste. O pessoal do Centro-Oeste acordou cedo. O Dionísio. A Tânia. Deixei rápido que o nosso tempo. A Ana Rosa está avisando aquela hora que parou, né? Também a Leni, também. Falando que estão voltando. A Ana Paula. Eu acho que a nossa companheira Ana Paula aqui do Litoral. A Sandra Carvalho também estava avisando que saiu, voltou, né? A Mônica dando sua saudação, o Gutenberg também. A Silvia falando que numa palestra com o Haroldo foi explicado que Jesus no Calvário citava um salmo de Davi. De fato, a célebre frase Senhor, lama, lama sabactane, ele estava citando o salmo de Davi, onde Davi fez a predição do que ia acontecer naquele momento. Então Jesus não estava falando isso porque ele estava com medo, ele estava reafirmando o poder da mediunidade profética. A Josefina, o Wellington e a Silvia aqui também, ela fez quimioterapia em 2019 e 2020. Eu ouvi a Mozart, olha só, tenha certeza que as células receberam a energia da música elevada de Mozart, com certeza. A Mônica falando que Maria inspira aos sofredores, né, a que cantem um hino de louvor. Essa é uma lição, Mônica, que boa, eu tinha esquecido totalmente disso. Recomendo que vocês leiam Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, para falar sobre a prece cantada. Talvez essa eu não vou esquecer de tarde, Mônica, muito obrigado. De tarde eu vou falar, talvez eu troque algumas coisas que eu falei agora para falar de tarde na prece cantada ensinada por Maria. Releiam isto, é a última lição do livro Boa Nova. Silmara, a Silva novamente falando, ela sugere que a gente coloque estas informações no curso de dirigentes, e também fala, a questão de fazer em pé, fazer sentado, deitado, não diminui o valor moral da prece, exatamente, a prece é que sai do coração. Às vezes a gente está numa cama de hospital, faz uma prece que chega lá nos planos lá do sétimo céu, né, como dizia Paulo de Tarso. A Márcia Nunes, a Sueli Godoy, lá, aqui do Anália Franco, aqui no Jabaquara, a Darli Hoskens, a Rosimeire Alencar, o Marcos Rumo aqui da Moca, o Aldo novamente aqui vai ter que sair se despedindo. Um bom dia para você, Aldo. Opa, pulei aqui. Nossa, quanta gente aqui, acho que eu pulei demais. Olha. Gente, não vai dar tempo, já temos que desligar o canal. Então eu vou fazer assim. Não vou nem comentar aqui, eu só vou passar muito rápido. E eu sei que quem for assistir depois vai poder ver com mais carinho estas notas. A Lucimar também, uma saudação. A Marilda, do Embaré. A Janaína. A Rosa Inês novamente, lá de Mar del Plata, Santos. Darli está na Bélgica. Muito bom, hein? Que bom. Bom saber que vocês também estão conseguindo acompanhar nesse horário. A Karina também de Mar del Plata,
Silmara, Conceição, vamos encerrando aqui que já são 9h10. O Walter de Santo André, a Matilde. Ela está, ó, a Darli está no grupo de estudos espíritas Leon Denis, lá na Bélgica. Aliás, Leon Denis, este ano, se não me engano, eu estava ouvindo aí, há planos para a gente relembrar os 175 anos de nascimento de Leon Denis. A Gladys, que participa aí também dos nossos grupos de trabalho, ela disse que foi pesquisar a palavra arauto, ficou em choque com a potência da prece, que interessante. A Cacilda fala de Pernambuco, a Inês aqui novamente falando que ela começa a escola online na segunda-feira, que bom, para falar sobre aos alunos sobre a prece. A Vera lá de Rio Grande, o Eugênio de Ribeirão Preto. Nossa, quanta gente hoje aqui, que coisa interessante, hein? Olha aqui a Lucimala, é lá de Escupina do Escupina Allan Kardec, lá dirigido pela a Elaine em Praga, na República Tcheca. Mas ela está no Rio de Janeiro. Essa é uma daquelas turmas internacionais, né, dirigida pela Elaine. A Jana é lá do SEAC, aqui do Alvorecer Cristão em Pinheiros. Muito bom. Olha, também a Sandra Figueiredo também está no grupo da Leni lá da Bélgica. Muito bom, gente. Queria destacar que nós estamos em reta final para a reunião geral da Aliança e já se encerraram as inscrições para a última atividade, que era a atividade do Falando ao Coração, onde nós teremos mais de 140 salas de encontro e portanto, eu recomendo que vocês vão lá no site da Aliança e vejam, assistam todas as vinhetas de chamadas das atividades da reunião geral da Aliança, tá bem? Nós vamos participar nos dias 13, 14, 15 e 16, Carnaval, de um momento de confraternização, tá, de alto nível. Então, gente, eu vou encerrar desejando a todos que tenham uma semana de muita luz e muita paz, justamente com a prece dos aprendizes do Evangelho, cantada aqui. Os companheiros do grupo Vozes em Casa, que são todos ex-dirigentes da Mocidade Espírita, eles perceberam que quando a gente canta na tonalidade de Lá menor, tanto homens, mulheres, de voz aguda, de voz grave, todos conseguem acompanhar. Então é isso que eu achei, que essa gravação ficou bem bacana, porque a gente consegue cantar junto, tá? Focando naquilo que nós falamos, né? A música suave para a gente entender as vibrações espirituais. Então, que Deus ilumine nossos caminhos e que nós tenhamos as bênçãos de começar um novo dia, ou aqueles que têm outros fusos horários, né, de concluir um novo dia com as vibrações da prece dos aprendizes. Muita paz. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor
Redentor, testemunha